Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar mais um segredo sobre operar tendência que muita gente não sabe. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em time de entrada. Para eu conseguir explicar isso, vamos aqui para minha tela. Vamos lá, pessoal. O que é uma tendência, né? Vamos trazer ali a tendência pelo ponto de vista da análise técnica, da análise gráfica e também pela nomenclatura de estatística, né? A tendência nada mais é do que algo que se repete com uma frequência. E aí existe ali os estudos, né, da gente entender alguma coisa que vem no futuro baseado no que está acontecendo ali no comportamento do passado barra presente, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente pegar esse momento aqui, ó, a gente vê que o preço por um bom período de tempo foi subindo. Se a gente pegar a partir daqui, ó, a gente vai ver que por um bom período de tempo o preço foi caindo. Beleza, eu imagino que você que está aqui no nosso canal nesse momento deve ter alguma noção de tendência. Então, eu não vou falar profundamente aqui como operar tendência, mas sim algumas armadilhas que existem em operar tendência e algumas cautelas que você tem que ter justamente para entender isso que você não consegue ver enquanto você está operando a tendência. Vamos lá, a gente pode medir tendência de várias maneiras. Se a gente for medir uma tendência através da análise de preço, a gente pode medir tendência com as linhas de tendência de alta. Então, você pode pegar um fundo e conectar com outro fundo. A literatura de tendência deixa formado para a gente que as linhas de tendência não necessariamente são níveis que vai vir exatamente na linha, mas sim nessa região de preço onde ela está segurando. Então, você pode traçar várias linhas de tendência conectando fundos com fundos maiores para você ver as linhas de tendência de alta. Então, repara o seguinte, em todas as linhas que a gente traçou aqui, ao menos uma vez veio, resistiu nela, subiu, segurou, tentou subir, depois que ficou para baixo dela, voltou lá fazer o teste do rompimento, né? Passou, volta lá fazer o teste do rompimento, que é esse comportamento aqui, ó. Foi, voltou, tá segurando, foi, voltou, tá segurando. Começou já a trabalhar abaixo dela aqui, ó. Foi, voltou lá, já não tá mais passando. E aqui a gente começa a ter a falha da tendência. Ainda a gente tem essa linha aqui, ó, que ainda pode segurar. Aí, passou dela, voltou lá, não tá conseguindo mais ficar acima. A gente está tendo aqui a falha da tendência. Em resumo, né, as linhas de tendência vai ajudar a gente a ter essas bases. Enquanto está para cima da linha, eu posso imaginar que essa tendência, que é essa repetição, está tendendo a continuar. Se passa para baixo da linha, não fica mais para cima da linha e começa a testar ela por baixo, né, que é o que a gente chama de reteste, a gente começa a ver que essa tendência está se quebrando, essa tendência, essa continuidade não está mais acontecendo. Então, a gente pode pensar em tendências dela para cima ou se perder, começar a pensar dela para baixo. Essas linhas vão trazer essa base para a gente e a gente pode traçar essas linhas em qualquer ponto que você quiser. Traçar, por exemplo, a partir desse topo maior, linhas de tendência de baixa. Tudo isso para a gente ter um mapeamento, tudo isso para a gente ver se algo está repetindo ou não, para pensar num futuro de continuidade dessa tendência. Se você quiser, você também pode traçar linhas de tendência para pensar em alvos. Como assim? Por exemplo, se você repara aqui que tem esse topo, e aí, com esse topo, você conecta num topo maior, você também está tendo linhas de tendências, mas de alvo. Então, repara, nesse caso aqui, você viu que teve essa máxima, voltou e foi numa máxima muito parecida na mesma diagonal que você anotou ali. Se você quiser fazer isso na parte de baixo, também dá para fazer.
Porque, repara, ele está voltando na mesma diagonal de mínima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pausar a explicação, deixar tudo colorido, vou diferenciar aqui para você o que são linhas de tendência pegando das bases, o que são linhas de tendências pegando do topo, separando o que é linha de tendência de alta e o que é linha de tendência de baixa. Beleza, fiz as reduções que eu queria aqui, agora ficou um pouco mais visual. Tudo que foi linha de tendência de alta que eu peguei com fundos maiores que fundos, eu deixei de verde aqui para você. Tudo que foi linha de tendência de queda que eu peguei com topos menores que topos anteriores, pintei de vermelho aqui para você. A linha de tendência de alta para alvo, eu pintei essa de azul, e a linha de tendência de alvo para baixo, eu pintei essa de roxa. Beleza. Não sei se você sabe, se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, eu vim da análise de fluxo de ordens. E para mim, que olhava o Times in Trades e tentava buscar um porquê de onde estavam as negociações, a primeira vez que eu vi isso aqui foi muito estranho para se acostumar. Não só pela questão de desenhar no gráfico ou trazer essa organização ou entender qual que era a regra que eu tinha que seguir, mas pela questão de saber qual dessas linhas aí realmente era uma linha importante. Porque, por exemplo, nesse caso segurou nessa, nesse caso se continuou segurando nela, nesse caso já não segurou mais. Aí, como que eu ia saber se ia segurar nessa que estava lá no começo ou se agora ia segurar na de baixo? Tá, rompeu. E agora, o que eu faço? Traço mais uma. Tracei. E essa que eu acabei de traçar? Tá, já rompeu. Como que eu seleciono qual que é uma linha de tendência forte? Como que eu posso operar com isso? Se a gente for ver, existe certas causalidades, né? O mercado ele trabalha nisso. Quando você vai ali estudar para ser um analista de investimentos, na prova de análise de investimentos, existe as linhas de tendência de alta, existe as linhas de tendência de baixa, então tem muita gente olhando para isso. A literatura ensina isso. Então você vê que tem uma causalidade ali, de certa forma, alguma coisa está segurando e a gente precisa entender que por que está segurando daquele jeito, naquela linha ali. Mas qual linha é a correta? Como eu vou operar isso? Eram dúvidas que eu tinha que eu tinha uma certa resistência em colocar isso aqui na minha tela. Porque eu não sabia se quando chegasse ali, isso aí ia segurar ou não ia segurar. Então, no começo, eu não valorizava muito essas linhas de tendência, porque enquanto eu não conseguisse uma resposta de qual linha dessas eu tinha que focar, eu deixava elas de lado. Até que um dia, talvez, você já deve ter ouvido eu contar essa história, eu estava achando que o mercado era queda, e o Fernão, que é o desenvolvedor das ferramentas FPLM, lá na época que não existia ferramentas ainda, e a gente estudava junto, eu falei, eu acho que é queda. Ele falou, não, queda não é, porque a LTB já foi rompida. Então, aconteceu uma coisa assim, ó, a última LTB que ele tinha formado, passou, voltou, retestou por cima e já começou a trabalhar para cima dela. Ele falou, queda não é, tendência não é. Eu falei, não, queda é sim. Ele falou, não, não é. E eu não estava com essa LTB montada na minha tela. E aí, nesse dia, justamente nesse dia, que ele já vinha falando para mim há um tempão, olha, vai lá, faz as marcações, coloca as LTAs, LTBs na sua tela. É importante você mensurar se algo está em tendência ou não. Eu falei, não, não precisa, eu com o fluxo consigo resolver aqui. E fui operando. Só que, de tanto teimar, nesse dia aí, rompeu o LTB, veio um tweet do Trump, se eu não me engano, o preço saiu subindo igual louco. Eu achei que era a venda, não consegui estopar. Para ajudar, fui fazendo médio, quis tentar salvar a operação, só foi piorando, e aí foi um dos piores dias de trade para mim. Essa é a história por cima, mas começou com a gente operando junto e eu teimando em querer entender sobre tendência ou não. A partir desse dia, eu fui lá e coloquei as linhas de tendência na minha tela, até porque não queria que acontecesse algo similar novamente. Mas mesmo assim,
me vinha esse questionamento, aquele questionamento de, tá, beleza, vou colocar, foi importante, teria me ajudado nesse dia, mas eu posso operar nela ou não? Isso me ajuda a operar nela ou não? E uma dúvida que eu mais tinha era, que hora que essa tendência acaba? Eu tenho que necessariamente esperar romper ela. Então, se ela está aqui na tendência, rompeu, voltar aqui por cima, não passar e voltar, eu não tenho nada que me fala aqui em cima já, ó, que essa tendência vai romper. E o Fernão falava assim: não, você tem que esperar romper. É assim que você descobre que a tendência acabou. Aí eu falava: ah, meu, mas beleza, então eu vou vir aqui, né? O preço está subindo, voltou, subiu, voltou, aí eu compro. Bem na vez que eu compro, ele não anda. Ou não comprei nessa, vou comprar na segunda. Bem na vez que está na minha hora de comprar, bem na hora que eu percebo que é uma tendência, eu compro e o negócio cai. Aí eu tomo stop. Então toda vez eu vou ter que descobrir que acabou a tendência, tomando um stop porque acabou a tendência. Cara, isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, velho. Nenhum. E assim a gente foi desenvolvendo coisas para tentar entender isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O que antecede o fim da tendência? Por quê? Eu quero saber isso aqui. Porque quando chegar nessa linha, tem horas que funciona e a compra daria certo, tem horas que não funciona e a compra deu errado. Mas não tem nada que eu possa olhar aqui, ó, que me dê noções se é a hora de eu fazer a compra na tendência ou não, certo? Então, pessoal, repara aqui, não estou dizendo, né, que não é bom você se mapear, até com a história que eu acabei de contar para vocês. Você viu que eu poderia ter me livrado de um baita loss, de um dia super ruim, se eu tivesse com LTAs e LTBs na tela, se eu tivesse respeitado as dicas, né, os conselhos que o Fernão ali estava me dando. É importante a gente entender que existe uma tendência, o mercado sim tem dias que ele vai estar repetindo aquele comportamento, porque tem um motivador econômico para comprar, ou vender sem parar, mas a gente pode deixar isso mais seguro, mas a gente pode entender o porquê das coisas, né? Faltava ali uma pecinha para eu saber se, pô, seguro ou não seguro, confio ou não confio nessa linha. Então, essa maneira aqui que eu coloquei para você de medir tendência é uma maneira para você medir tendência com LTAs, LTBs, que você já consegue ter uma leitura em cima disso e pode te tirar de um monte de cilada. Uma outra maneira de você medir tendência, acrescentando uma média móvel, a análise técnica vai sempre sugerir ali, para day trade, a média móvel de 50 e 21, e você fazer uma combinação entre médias. Então, por que a análise técnica fala que o ativo está em uma tendência se tiver para frente da média? Porque o que acontece, né? Você mexer o preço é uma coisa, você mexer uma média é outra coisa. Então, para você ter conseguido mexer uma média, ela é mais pesada que o próprio preço. Isso já tem que ter sido repetido algumas vezes. Esse movimento já tem que ter acontecido mais de uma vez. Aí sim você consegue mexer numa média. Então, por isso que a análise técnica coloca ali as médias como um parâmetro de tendência. Dá para usar? Dá para usar também. Hoje eu não uso nenhuma das duas. Hoje eu uso o que o Fernão desenvolveu para deixar os meus questionamentos respondidos. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. Então vamos lá, eu vou colocar a minha tela aqui, ó. Excluí todas as linhas e eu deixei só uma linha aqui para você ver uma coisa. Decora essa linha roxa aqui.
Coloquei num gráfico de Renko, falei um pouco sobre o gráfico de Renko num vídeo que eu fiz essa semana, expliquei o porquê que é ali que eu uso ele, para a gente não ficar colocando toda a carga de entrada a partir de um padrão de candle, mas em sim em um cenário, e para a gente conseguir medir melhor ali o movimento de mercado. Então, eu posso deixar aqui um vídeo de sugestão, caso você queira aprender um pouco mais sobre Renko, na descrição, mas a princípio não vamos focar nisso nesse vídeo aqui. Eu quero que você foque nessa linha roxa aqui. De todas as que a gente tinha aqui, a gente tinha assim, ó, alguma coisa desse estilo assim, ó. Que hora dava certo e hora não. Agora, a única que ficou dando certo toda hora, que bateu, segurou, bateu, segurou, bateu, segurou e ficou nela, foi essa aqui. O que será que essa tem de diferente do restante? Então, já vou te mostrar. Repara uma coisa. Ela está segurando nessa linha aqui, ó, verde. Tá vendo essa linha verde? Tem várias linhas ali, tá vendo? Essa linha verde tá junto com a linha roxa. Essas linhas aqui, ó, que tá verde, branco, roxo, branco, vermelho, são linhas de suporte e resistência dinâmicos, que, coincidentemente ou não, estão ali na mesma angulação das LTAs e LTBs que dão certo. Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui, ó, o que está segurando esse preço é essa linha roxa aqui, ó. Só que como o mercado trabalhou, agora ela está um pouco mais assim, ó, para baixo. Então, se a gente traçasse uma LTB aqui, ó, não estaria pegando ela. Ela está descendo um pouco mais agora. O mercado está trabalhando um pouco mais embaixo. Então, ainda é a linha roxa, ó. Assim como o que está segurando embaixo aqui, ó, é a linha verde. E dependendo como o mercado vai trabalhando, isso aqui pode ficar de uma forma mais dinâmica para baixo. E tem como, agora, exatamente, a gente saber se vai romper ou não essa linha. Para ficar mais visível, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo essa ferramenta aqui embaixo, ó? Essa ferramenta aqui embaixo, ela mede exatamente o quanto que a gente precisa de barra aqui para romper a linha verde ou não. Então, se ele segurou na linha verde aqui, nesse momento, e subiu, quando voltar lá de novo, se ele não romper esse preço, ele não passa, ó. Lembra que eu falei para você que eu tinha um questionamento de saber se eu podia confiar numa linha de tendência ou não? Se eu podia trabalhar nela e saber se ia segurar ou não? Então, essa aqui é uma forma da gente resolver isso. Então, primeira dúvida, check. E o outro problema que eu tinha era, vamos lá, a gente tem as LTAs e LTBs aqui. Então, digamos que a gente está traçando essa LTA. Vamos pegar mais uma aqui, vamos traçar essa LTA. E a gente pode também traçar essa, enfim. Qualquer uma delas, qualquer LTA que a gente passar aqui, elas vão ter uma coisa em comum. Todas elas foram rompidas depois que o preço chegou aqui em cima, ó, onde estão essas linhas vermelhas. O que acontece ali naquelas linhas vermelhas? Ali naquelas linhas vermelhas existe uma causalidade do fluxo de ordem, que é o que a gente chama de absorção. E a gente calcula que é exatamente naquela linha vermelha ali onde mais existe absorção. O que é isso, Felipe? É aonde mais entra vendedor. Então, o que acontece? O mercado está em tendência de alta, ó. Ele está em tendência de alta. Até que ele passa por aqui. Se ele passou por aqui, imagina o seguinte, o ônibus estacionou
e pegou todo mundo que queria vender nesse dia. E as vendas das instituições não são assim, uma venda única. Como que funciona a venda institucional? A venda institucional, ela funciona assim, ele entra num ponto, só que essa ordem, ela vai vir vendendo enquanto o preço estiver caindo e vai trabalhar uma posição dessa primeira entrada principal. Então, o que acontece? Quando passa por aqui e pega esses vendedores, não é uma venda única, é uma venda que vai se tornar constante a partir de agora. Então, se o mercado estava em tendência de alta e começa a passar por ali, imagina que aqui entrou mais venda, aqui entrou mais venda, e não é uma venda única, como eu falei. É uma venda que vai mudar como que está sendo esse dia. É uma venda recorrente, uma venda persistente que se iniciou a partir dali. E ela vai ser startada, ela vai ser iniciada quando ele passa por ali. Esses níveis a gente chama de região de sobrepreço. E é justamente nesses níveis que a gente busca as reversões. O grande segredo que não é falado na hora que você vai operar uma tendência é essa tendência tem um final. E você não pode, de jeito nenhum, operar tendência depois que o preço começou a passar por aqui. Por quê? Se você reparar, aqui foi a máxima desse dia. Então, se existe um preço que não adianta você fazer médio, não adianta você tentar salvar, não adianta você teimar com essa operação, é você comprar na máxima. Se você comprar na máxima, você tem tudo isso de loss contra nada de alvo. E aqui é aonde tem a possibilidade do maior stop existente. Se você compra em região de MAP vermelha, seu stop vai ser gigante se o preço vir para trás, mesmo se você tiver numa tendência. Porque justamente pelo preço ter passado por aqui, vai acabar essa tendência. Então, lembra que eu tinha aquela dúvida de, e aí, seguro ou não seguro na linha de tendência? Vou ou não vou? A resposta é, se eu tiver operando tendência aqui, ó, no meio, nesse nível, que eu até pintei aqui de roxo, eu posso pensar em tendência. Olha só, topo acima de topo, fundo acima de fundo, ó, dá normal. Agora, se o preço bate aqui, ó, eu já tenho que desconfiar. Quanto mais ele bater aqui, mais vendedor entra. Eu posso ou não comprar nessa LTA, ou eu também consigo já vender aqui, ó. Isso aqui dá para ser uma entrada, porque essa entrada vai anteceder toda a queda. Então, dá para você focar em operar tendência se é o seu estilo operacional. Mas em movimentos que surjam do meio para o extremo, do meio para o extremo, do meio para o extremo. E nunca já perto da linha verde ou perto da linha vermelha. Vou dar um exemplo aqui, ó. Faz de conta que você está olhando essa LTB aqui, ó. Certo? Chegou aqui nessa região, o comprador está entrando. Mesmo com essa LTB formada aqui, ó, já dá para desconfiar que isso aqui vai romper. E aí você pode usar o quê? Você pode usar, então, um padrão de inversão, que a análise técnica ensina, que é o ombro, cabeça, ombro invertido nesse caso. Por exemplo, você poderia usar isso aqui, ó, e pegar essa alta. Só que esse padrão de inversão só vai dar certo justamente porque entrou comprador. Então, olha só. Em consequência da gente saber onde que está a área compradora,
a gente consegue antecipar o padrão técnico que a gente quer. Felipe, quero continuar na tendência. Beleza, continua na tendência, em movimentos surgindo a partir daqui. Se você achar que esse movimento aqui vai dar certo, é muito perigoso. Por quê? Se você comprar aqui, que não está surgindo do meio, ele já foi lá e pegou alguns vendedores, ó. E aqui você tem alvo aonde? Só na linha vermelha. Não fica passando daqui toda hora. Esse preço aqui ele é feito para não ser rompido, de tanto vendedor que tem lá. Então, se você comprar aqui, seu alvo é só isso para cima e tudo isso de stop para baixo. Então, a pessoa que gosta de operar tendência, ela só tem que tomar cuidado com isso. Não pode estar na cara do gol aqui, ó. Isso aqui é o final do movimento. Imagina, aqui é o gol desse lado do campo, aqui é o gol do outro lado do campo. Se você operar tendência na cara do gol, você não tem mais espaço. Passou daqui já é escanteio, não tem mais pra onde ir. Agora, saber se eu vou comprar aqui, na de baixo, na de cima, se eu já posso fazer uma linha de tendência aqui, se eu vou comprar de primeira na verde, se eu vou pegar aqui embaixo, se compensa eu vender aqui, se compensa eu pegar no meio, tudo mais, tudo isso eu vou fazendo vídeos aqui e explicando para vocês no canal. Para a gente se aprofundar nesse conhecimento aqui e falar bastante desse tema, a gente vai fazer um evento chamado Semana Fluxo no Gráfico. Vou deixar o link do convite aqui para você que veio até aqui, está assistindo o vídeo e quer entender mais das nossas ferramentas. Você vai poder testar essas ferramentas e já começar a usar isso aí no seu operacional durante o evento. Então, se você curte esse lance mais estatístico, visual, entendendo ali o fluxo resumido, usando a inteligência aumentada a seu favor, que a gente vai falar de inteligência aumentada, inclusive, no evento, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Esse era meu aviso para vocês, deixar aqui explicado que essas áreas existem. Vou até pegar aqui para trás e mostrar para vocês a quantidade de vezes que vai chegar nesse extremo aqui. Você estava achando que era queda e não é mais queda, ó. Podemos traçar uma LTB aqui, depois rompeu. Podemos traçar uma LTA aqui, rompeu. Podemos traçar uma LTB aqui, passou. Então, todos os rompimentos que acabam perdendo a tendência é justamente porque foi antecedido por essa causalidade de fluxo de mercado que a gente aborda com as ferramentas. Combinado? Um grande abraço, tenho certeza que clareou sua mente. Até o próximo vídeo. Fui!